Mais uma rodada do Cartola e cá estamos novamente. Sim, gente, vocês acharam que a gente não ia voltar após a tragédia da primeira rodada? Em que ouso dizer pior primeira rodada da história do Cartola FC? Estamos aqui dando a cara a tapa porque a gente vai recuperar essa primeira rodada, vamos recuperar as nossas cartoletas e principalmente a nossa pontuação para que a gente inicie muito bem nas nossas ligas, tá? Então chega de blá 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 porque a gente não tem que ficar chorando leite derramado. Bora para as dicas da segunda rodada. Começando aqui com jogos que eu considero chave. Visando SG, eu acredito que um jogo que pode ter SG é o jogo entre Juventude e Atlético Paranaense, pelo fato do Atlético Paranaense ter um jogo muito fechado, fora de casa acredito que não vá pra cima e pode sim sair com SG. Visando gols, eu acho que o jogo entre RB Bragantino e Bahia seja um ótimo confronto para ambos os lados. Temos também os jogos em que nós temos os grandes favoritos, né, que é Fluminense e Cuiabá, e também Palmeiras e Chapecoense. Além disso, tem um jogo também que a gente vai com um pouco de pé atrás, porque decepcionou a gente na primeira rodada, que é entre Sport e Atlético Mineiro, mas que de toda forma acredito sim que o Atlético seja superior ao Sport e que vá fazer gols na equipe do Nordeste, beleza? Dito isso, bora para as dicas dos goleiros. Bom, para goleiro, essa rodada eu separei alguns nomes. O primeiro foi o Jailson do Palmeiras, que vai estrear, ou seja, como estreante, ele precisa apenas de 2,85 pontos para valorizar. Saindo com SG, já valoriza, vai dar bastante cartoletinha aí pra gente, o que eu não acho muito difícil, levando em consideração que, querendo ou não, a equipe do Palmeiras é bem superior à equipe da Chapecoense. Outro goleiro que eu separei foi o Marcos Felipe, que enfrenta o Cuiabá, o Marcos Felipe do Fluminense, né? Vai enfrentar o Cuiabá, então acredito que ele seja uma boa visando tanto SG quanto valorização. Como eu falei anteriormente, é um dos jogos chaves da rodada. O Fluminense vem muito bem, empatou fora de casa com o São Paulo, ainda assim porque o Nenê perdeu um pênalti, porque senão poderia ter saído com a vitória. Então acredito que jogando em casa pode sim ser um ótimo time aí pra gente poder apostar nessa segunda rodada. Outro goleiro que eu vou citar, eu citei na primeira rodada também, é o Klaus do Bahia. Gente, ano passado o RB Bragantino era um time que cedia muitas defesas quando jogando em casa. Então acredito que o Klaus será bastante exigido, fora que ele precisa de poucos pontos para valorizar. Ele precisa um pouco mais de nem isso, menos de 2 pontos para valorizar. Valorizou mais de quase 6 cartoletas na primeira rodada, então acredito sim que ele seja uma boa aí visando defesas, tá? Outro goleiro que eu acho que pode ser uma boa também é o Santos do Atlético Paranaense, porque eu acredito sim no possível SG, levando em consideração que a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que joga mais fechada, joga mais retraída, ainda mais quando joga fora de casa. Então eu acredito sim que ele possa ser um bom nome visando SG. Outro nome que eu citei, que eu separei aqui também, foi o Richard do Ceará. O Ceará vai jogar fora de casa contra o Santos, porém vai jogar com um time misto. Por esse motivo, acredito sim que ele possa ser um bom nome, porque ao meu ver, o Santos vai exigir muito do Richard, porque vai ser um time que vai finalizar bastante, ainda mais jogando em casa, tá? Então acredito sim que ele possa ser um bom nome visando defesas. Além disso, ele faz o primeiro jogo, então ele precisa de pouquíssimos pontos para valorizar, porque ele é um goleiro barato. Já para as laterais, o primeiro nome que eu escolhi foi o Vitor Luiz do Palmeiras. Sim, ele enfrenta a Chapecoense em casa, como eu já disse anteriormente, e precisa de um pouco mais de 2 pontos para valorizar, o que eu acho bem possível, uma vez que eu considero que o Palmeiras pode sim garantir aí o SG. Outro nome que eu separei também foi o Samuel Xavier, bem como o Egídio. Eu acredito que ambos sejam bons nomes, tanto para valorizar quanto para pontuar. Como eu disse anteriormente, o Fluminense vem muito bem. Na primeira rodada empatou fora de casa com o São Paulo, que também vem muito bem. Então eu acredito sim que eles possam ser um bom nome para as laterais, levando em consideração que o Fluminense enfrenta o Cuiabá em casa. O outro nome que eu vou citar, que eu também acho que seja uma boa opção, é o Mike. Vai fazer o primeiro jogo, enfrenta, como eu falei anteriormente, a Chapecoense. Então eu acredito sim que ele possa ser um bom nome, porque se ele fizer os 5 pontinhos do SG, já valoriza, porque precisa apenas de 3,3 pontos para valorizar, tá bom? Agora para a zaga, o primeiro nome que eu vou citar é o Kaique do Santos. Sim, como eu disse anteriormente, o Ceará vai com um time possivelmente misto ou reserva, então eu acredito sim que o Santos pode
pode sair com a vitória jogando em casa. O Santos não vem numa fase muito boa, não vem numa maré muito boa. Mesmo assim, eu acho que pra quem não tem muita cartoleta, ele é um ótimo nome pra se apostar, levando em consideração que ele custa apenas um pouquinho mais de 3 cartoletas e precisa apenas de 1,80 pontos pra valorizar. Ou seja, precisa de pouquíssimo pra valorizar. Pra quem não tem muita cartoleta, acredito sim que ele seja uma boa opção. Outro nome que eu vou citar é o Miranda do São Paulo, que vem jogando ali no esquema de 3 zagueiros com o Crespo. Acredito sim que ele possa ser um bom nome, mesmo enfrentando o Atlético Goianiense fora de casa, porque precisa de pouquíssimos pontos para valorizar, e ele vem fazendo muitos desarmes nas outras competições, então acredito sim que ele possa mandar bem e precisa de pouquíssimo ponto para valorizar, apenas 2,70. Então, visando valorização e também uma possível pontuação, acredito que o Miranda seja uma boa opção, bem como o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que ao meu ver é sempre um bom nome. Ele raramente negativa. Na temporada 2020, ele pouquíssimas vezes negativou. Para posição, é uma coisa rara, né? Porque zagueiro costuma, quando toma gol, perde o SG, tem a maior possibilidade de negativar. Porém, não é o caso do Pedro Henrique, porque ele aparece muito bem ali com desarmes. Então, acredito sim que ele possa ser uma boa e precisa de um pouco mais de um ponto para valorizar. Então, mantendo o SG, já valoriza e estoura nas cartoletas. O outro nome que eu vou citar é o Manuel do Fluminense. Sim, gente, o Manuel, que não estava muito bem no Cruzeiro, porém, no final acabou fazendo bons jogos. E acredito sim que ele possa ser uma boa, levando em consideração que o Fluminense vem com um time muito sólido, vem com uma defesa sólida, e acredito que ele possa fazer uma ótima pontuação, além de valorizar, porque ele precisa de pouquíssimos pontos para valorizar, já que ele está fazendo a sua primeira rodada, e se não me engano, custa um pouquinho mais de... custa 6 cartoletas. O último nome que eu vou citar é o Luan do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um dos times que vai dominar essa rodada, eu espero que a zica não aconteça, levando em consideração que ele joga em casa contra a Chapecoense, como eu já disse anteriormente, e precisa de apenas 1,7 pontos para valorizar, beleza? Indo para meio campo agora, o primeiro nome que eu vou citar é o Lucas Evangelista. É para quem já conseguiu um pouquinho mais de cartoleta, porque querendo ou não, ele ficou carinho, porém ele pode até negativar 1,8 pontos que ele vai valorizar, levando em consideração que, como eu disse anteriormente, eu acredito que o confronto entre Bahia e RB Bragantino seja um confronto mais aberto, com gols para ambos os lados. Ele pode sim ser uma boa, porque, como por exemplo na rodada passada, ele deixou um gol e uma assistência. O outro nome que eu vou citar é o Veiga. Sim, ele não valorizou na rodada passada, porém ele é sempre um ótimo nome, uma vez que ele é o cobrador oficial de pênaltis do Palmeiras, enfrenta um confronto teoricamente mais acessível. Além disso, ele precisa de 5 pontos para valorizar, o que eu não acho nenhuma loucura, vindo do jogador que é. O outro nome que eu vou citar é o PP do Cuiabá. Cuiabá decepcionou também a galera aí na primeira rodada, porém ele foi muito bem com desarmes, ele também sofreu algumas faltas e precisa apenas de 0,6 pontos, ou seja, 60 décimos, para poder valorizar. Jogando fora de casa, acredito que ele vai atuar ainda mais roubando bolas, então, ao meu ver, ele é uma ótima opção e também baratinha aí para quem já não tem muita cartoleta nessa rodada. Outro nome que eu vou citar é o Jean Mota, que eu falei muito dele na rodada passada, porém a galera deu uma ignorada muito em mim, falou que não era uma boa opção, porém ele é um jogador que pontua bem independente dos scouts principais. Levando em consideração que o Ceará pode ir reserva, acredito sim que ele pode ser um bom nome. Outro nome que eu vou citar é o Nenê. Gente, o Nenê infelizmente não é um bom nome para valorizar, porém ele é o cobrador oficial de pênaltis do Fluminense e, apesar de ter perdido o pênalti contra o São Paulo, né, acredito sim que ele possa ser um bom nome. Ele é um dos principais nomes ali desse Fluminense que vem muito bem, então sim, acredito que ele seja uma boa opção para rodada, porém não uma boa opção para valorizar. Indo pro ataque, o primeiro nome que eu vou citar é muito conhecido, é o nosso querido Marinho. Eu sei que ele tá caro, mas mesmo assim ele precisa de 7,2 pontos para valorizar. É uma boa opção para valorização? Não. Mas levando em consideração que joga em casa contra um possível reservas do Ceará, acredito sim que ele possa aparecer bem. Mas lembrando, não é um bom nome para valorizar. Se você tiver aí perdido cartoletas na primeira rodada, que foi o caso de muita gente, não o escale, tá bom? Outro nome que eu vou citar é o Hulk, do Atlético Mineiro, que joga fora de casa contra o Sport, porém foi muito bem na rodada passada. Fez um gol de pênalti, né? Que muita gente disse que não foi pênalti, mas não tem nada a ver com isso. O importante são os pontos do Cartola. E acredito sim que ele seja uma boa, levando em consideração a instabilidade do Sport, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Outro nome que eu vou citar é o nosso querido Rony Rústico. Espero que ele vá bem no Brasileiro, assim como ele vai bem na Libertadores, né? Espero que ele faça aí bons pontinhos, levando em consideração também que ele só precisa de 4,2 pontos para valorizar. Outro nome que eu vou citar é o Caio Paulista, do Fluminense, que também foi muito bem na rodada passada. Se ele negativar menos 1,4, ele valoriza. Se ele fizer 0 pontos, ele valoriza. Então não tem como deixá-lo de fora, levando em consideração que o jogo do Fluminense é um dos jogos chaves da rodada. Outro nome que eu vou colocar
aqui também, mas como aposta é o Gilberto do Bahia. Porque, como eu disse anteriormente, eu acredito que vai ser um jogo bem aberto. O RB Bragantino tomou 2 gols aí no meio da semana contra o Fluminense, então acho sim que o Bahia tem probabilidade, tem a possibilidade de fazer gol no RB Bragantino. E o Gilberto, querendo ou não, por mais que não tenha ido bem na primeira rodada, é o homem ali de referência do ataque do Bahia, então acredito que possa ser uma boa. E vou fechar com o outro lado, né, com o Elinho do Bragantino, que também foi muito bem. E se fizer menos 2 pontos, valoriza, ou seja, mesmo que ele zere, ele valoriza. Pra quem tem um pouquinho mais de cartoleta, acredito sim que ele seja um ótimo nome. E enfrenta o Bahia, como eu disse anteriormente, já disse 1 milhão de vezes, eu acredito que seja um jogo com potencial de gols para ambos os lados. Vamos fechar aqui com os técnicos. Eu acho que os técnicos, os melhores técnicos para essa rodada são o Roger Machado do Fluminense, porque é um dos jogos chaves, como eu já disse anteriormente. O Barbieri do RB Bragantino, porque é um ótimo nome visando valorização. O técnico do Sport, o Humberto, porque até se ele negativar, ele valoriza, e é muito difícil um técnico negativar. Acontece, mas acredito que ele possa ser um bom nome visando valorização. O Fernando Diniz do Santos, que também custa baratinho, que também tem a probabilidade de valorizar. Além de Abel Ferreira do Palmeiras, que com certeza também é um jogo-chave da rodada e também tem a possibilidade de somar alguns pontinhos e, quem sabe, valorizar. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo dessa rodada. Espero que vocês mandem bem. Não deixem de acessar o Cartola FC Mix. Não deixem de se associar, porque nós temos dicas exclusivas para sócios. Além disso, temos as dicas grátis também. Temos vários quadros. Não deixem de acessar o site, conferir para você mandar bem na rodada, tá bom? Não deixem também de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos. E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima rodada. Fui!